O funcionário simplesmente desaparece, está há dias faltando. E agora? Nesse vídeo eu vou te ajudar a montar um fluxo para os casos de abandono de trabalho. Meu nome é Tamires Freitas, sou personal trainer da Advocacia Trabalhista Empresarial e quero te ajudar a dominar as suas habilidades profissionais. Todo funcionário, por menor ou maior que seja o cargo que ele ocupe, ele tem uma enorme importância para o funcionamento da empresa. As faltas ela prejudica diretamente o empregador. Com certeza você já ouviu algum colega seu dizendo que a empresa tem que aguardar 30 dias consecutivos para notificar o empregado do abandono de trabalho. Mas hoje eu quero compartilhar com você alguma coisa um pouco diferente disso. Bom, o primeiro passo que eu quero lhe dizer é que você não deve aguardar 30 dias para orientar que a empresa faça a notificação. Esse é o prazo que a empresa tem para fazer a demissão por justa causa. Antes disso, ela deve agir. Não é certo a empresa ficar de braço cruzado, simplesmente esperando se o funcionário vai aparecer ou não. Nesse período, a empresa precisa se documentar daquela ausência. É extremamente necessário que a empresa tenha documentos e que arquive no dossiê do funcionário todo o histórico dele, inclusive as faltas. E aí, o que eu quero compartilhar com você é um fluxo que eu desenvolvi com base em vários casos práticos, depois de muitas experiências práticas mesmo. E antes de eu mostrar para vocês, eu quero dizer que eu já usei outros prazos, eu já usei outras formas de notificação, eu já fiz menos, já fiz mais, enfim, já fiz de diversas formas, mas esse foi o modelo, é o modelo que eu uso e foi o modelo que eu achei que se aplica a maior número de casos possíveis. Bom, geralmente eu uso 6 notificações até chegar efetivamente a configurar o abandono de trabalho, tá? Do primeiro ao quarto dia eu não faço notificação. Esse é o prazo que a empresa tem para observar se aquele funcionário volta, se ele comparece ali, traz alguma justificativa. E nesse período, se ele voltar, existem duas possibilidades. Ou ele vem com uma justificativa ou ele vem sem justificativa alguma. Se ele vem com justificativa, pode ser que ele já esteja apto a retornar ao trabalho, então a empresa recebe essa justificativa, bota ele de volta para trabalhar e não efetua descontos, ou ele venha com um atestado ou com uma justificativa que diga que ele ainda não está preparado para retornar ao trabalho, ele vai precisar de mais tempo. Então a empresa recebe a justificativa, não faz descontos e monitora o retorno dele, né? Durante o prazo que está ali estabelecido, a empresa acompanha se vai ser o caso de afastar, enfim, o que for, né? E se ele voltar e não trouxer justificativa, também tem duas possibilidades que podem acontecer. A primeira delas é a empresa já dizer não quero esse funcionário aqui, ele não tem perfil, e eles ali concordarem em fazer o desligamento, tá? Sem justa causa, que não tem justa causa aplicada. E aí a segunda possibilidade é ele vem, a empresa recebe ele de volta, mas efetua os descontos e ainda dá uma advertência para esse funcionário. É importante que a empresa sempre advirta toda vez que o funcionário efetivamente falha, e faltas injustificadas é um caso de advertir, sim. E não pense que tem bis in idem, porque o desconto não é uma punição, a punição de fato é advertência. A empresa ela tem direito de descontar do funcionário as faltas que não são justificadas. Então, a empresa procede ao desconto e ainda aplica uma advertência. Esse é o processo normal. Bom, isso a gente está falando se ele volta, mas a gente vai tratar aqui caso ele não apareça. Ele não aparecendo, no quinto dia é o momento de fazer a primeira notificação. Eu adoto esse prazo. E aí, como é que eu faço as notificações? Ela pode ser por forma pessoal, por telegrama, correios ou cartório de título de documentos. Pessoal é bastante usada, já usei em várias situações, principalmente às vezes quando o funcionário mora perto de alguém de confiança da empresa que possa ser o portador disso. E aí a gente usa, enfim, a única segurança que a empresa precisa ter é que aquela assinatura confere com todas as assinaturas que ele tem ali na empresa e que está registrado ali. Então essa é a segurança que a empresa precisa ter. No Telegrama, eu na verdade uso muito, esse é o mais usual.
A única coisa que às vezes eu tenho cuidado é de não colocar um texto muito extenso, então esse que eu vou colocar aqui para vocês, em geral, eu ainda enxugaria mais, passaria o recado de uma forma mais sucinta, para que não seja tão custoso para a empresa, porque o telegrama de fato ele não é tão barato, mas ele é bastante eficaz, ele é rápido. E muitas vezes as empresas têm um programa online para fazer isso, não requer que saia da empresa, já está ali linkado no sistema do Correios, é bem prático, é bem rápido e eu uso muito o Telegrama. O outro seria o correio por carta registrada. Eu geralmente não uso esse por uma questão de atrasar o meu fluxo. As cartas registradas, às vezes na mesma cidade, demoram dias para ir, para voltar o retorno, então isso atrasa o fluxo, não flui dentro do que a gente precisa que ele flua efetivamente, então eu realmente não uso. Agora, é bem mais barato do que o Telegrama, então aqui se o fator for custo, a carta de fato ela é muito mais econômica. O cartório de títulos e documentos, eu não uso de praxe, porque ele é bem caro. Ele, com certeza, todos os processos, todas as notificações, se eu usar Telegrama, uma notificação para o cartório de títulos e documento custa 6, né? Ele é bem mais caro. Só que ele é usual em algumas situações, porque existem lugares que o correio não chega. Pelo incrível que pareça, o correio não chega. E aí, nesses locais, é importante você enviar para o cartório de títulos e documentos, porque ele vai até lá. Ele manda o portador do cartório fazer essa notificação pessoalmente lá, registrado isso nos títulos e documentos do cartório. Então, é uma situação excepcional. É custoso, mas também é eficaz. Então, tem situação que vai valer a pena, sim, usar o cartório de títulos e documentos, tá? Bom, essas são as modalidades. Agora, o que eu quero falar para você no 5º dia eu procedo a notificação e eu vou passar para vocês um pouquinho do texto que eu uso e aí vocês vão adaptando no caso de vocês. Eu uso aqui endereço, né, para o fulano de tal, o funcionário, boto o número da notificação, porque pode ser que você chegue até a sexta, e digo a data, né, que tá ali sendo direcionada, e boto um textinho que é simples, ele não tem nada demais não, eu vou compartilhar só a título de esclarecimento mesmo. Eu boto, tendo em vista que o seu trabalho é de extrema importância para essa empresa, é como eu comecei o vídeo dizendo, todo funcionário, por menor ou maior que seja o cargo que ele ocupe, ele tem extrema importância para a empresa, então eu já reforço isso, você é importante, volte a trabalhar. E que há ciência de sua parte que o prazo para justificar a ausência é de 2 dias, eu coloco isso como um procedimento interno de toda a empresa. Dentro do fluxo, eu sempre incluo que o prazo para retornar com a justificativa é de 2 dias. Então, eu já lembro a ele que ele sabe disso. Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao trabalho ou justificar sua ausência desde a data de tal. E aí eu digo que ele tem que comparecer. Em algumas situações eu botei aqui o endereço, eu até coloco o endereço que ele tem que comparecer, às vezes quando a empresa tem mais de um endereço eu cito o endereço e digo para ele que ele está faltando desde a data e aí vai ser desde o primeiro dia de falta, essa data aqui é o primeiro dia. E aí eu ressalto que o não comparecimento e envio de qualquer justificativa poderá caracterizar o abandono de trabalho nos termos do artigo da CLT. Então por que é que eu faço isso? Porque é importante eu alertar que se ele não voltar, ele vai ser punido no extremo, que é a demissão por justa causa. E aí eu reforço isso aqui, dato e envio. Esse é o processo de notificação. Então, eu uso isso na notificação no 5º dia e aí eu vou esperar até o 10º dia. Depois que eu envio, eu espero o 10º dia chegar. Por isso que eu digo que não é usual usar a carta, porque às vezes a carta, 5 dias depois que é o 10º dia, ela nem voltou. Um telegrama com certeza já voltou. O telegrama, ele é muito rápido, eu nunca tive um caso de demorar, é sempre assim, mesmo rápido. Então, no 10º dia eu já faço a segunda notificação. E por que que eu faço no 10º? Porque já se passaram 10 dias do funcionário faltando e até agora a gente não tem notícia disso, então é importante a gente ser diligente. Eu gosto de fazer essas notificações assim sequenciadas, primeiro para educar o departamento pessoal de que de fato ele precisa ali estar de olho naquele funcionário que falta e realmente fazer esse acompanhamento, é educativo isso. O segundo
procedimento é que um funcionário que está relaxado, que não tem interesse em continuar na empresa, desidioso, a gente precisa historiar essa ausência dele e deixar isso tudo em dossiê, isso é de extrema importância. Então, eu faço isso nessa sequência por essa razão. E aí no 10º dia eu faço a segunda notificação. O que é que muda aqui do texto? Só o comecinho, porque eu adapto dizendo que ele já recebeu a notificação anterior, que essa daqui é a segunda notificação, que até agora não tem notícias, que ele está faltando desde a data de tal e pede que ele retorne ao trabalho imediatamente, diz que ele é importante, aquela coisa toda. Eu só faço adaptar mesmo, né? Só adapto isso. E aí no 15º dia, 5 dias depois, eu faço a notificação 3. O que é que pode mudar aqui no fluxo? Somente se por alguma razão você não conseguir receber do 5º ao 10º dia ou do 10º ao 15º dia o retorno. E aí você vai suprimir e fazer no 5º e no 15º. Mas isso que é excepcional. O ideal mesmo é você ter isso, é você ter muita notificação e você deixar o dossiê bem gordinho desse funcionário desidioso. Isso pra mim, eu acho que é a melhor arma que o advogado da reclamada pode ter. Então, no 15º dia eu faço a notificação 3, adapto e assim por diante. Acontece do funcionário chegar no 29º dia? Acontece. E aí, o que é que você, advogado, tem que orientar? A empresa, ela deve receber esse funcionário, fazer os descontos devidos e aplicar a advertência. Caso ela entenda que não quer mais ficar com esse funcionário, infelizmente ela vai ter que fazer a demissão sem justa causa. Agora, a minha sugestão é que realmente receba esse funcionário, desconte e aplique advertência, porque você já vai ter um histórico enorme de notificações. E qualquer outra falta dele, você pode configurar um adesivo e fazer o desligamento. Então, de fato, eu não faria a demissão dele sem justa causa. Eu ia esperar, porque um perfil de funcionário que falta essa quantidade de dias, efetivamente ele vai tornar a fazer isso e é o momento que a empresa tem para punir, para que aquilo ali discipline o funcionário, né? Então, realmente eu espero ele voltar a fazer. Mas, se ele não aparece e a gente consegue configurar, o que é que eu faço? No 30º dia eu não mando notificação, olha, é hoje, eu mando no 31º dizendo, olha, foi ontem que você completou os 30 dias de falta e você está sendo desligado por justa causa. E aí eu faço a notificação no 31º dia e a notificação 6. Aí o texto eu só mudo e coloco aí, adapto como ele deve ser. Bom, esse é o fluxo que eu adoto, eu acho que ele é bastante assim completo, ele é bem passo a passo e você vai acompanhando todos os 30 dias, ele é bastante trabalhoso, mas eu acho que vale muito a pena isso, porque ele vai te dar mecanismos para, num caso futuro, ainda que não seja configurada a demissão por justa causa, você utilizar isso para uma outra situação. Antes da gente encerrar, eu só quero dizer que você deve ter sentido falta que aqui não tem uma publicação em jornal, um edital, nada nesse tipo. Isso vai ser o motivo de um outro vídeo, eu vou explicar por que ele não tá aqui. E aí, quando eu gravar, vai pro ar e você vai assistir lá, tá bem? Então, a dica de hoje foi essa, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer receber outras dicas, se cadastre no meu site. Lá você vai deixar seu nome e seu e-mail. Eu te aviso quando tiver outras postagens como essa, totalmente online e gratuita. Obrigada e até a próxima!